Olá pessoal, mais um momento aqui no Política e Cotidiano, esse projeto, que teve início com a participação nossa e também a do Dr. Márcio. Ele já há alguns anos mobilizava esse tema nas redes sociais e agora juntos conseguimos compor de maneira mais organizada, talvez no sentido de trazermos pessoas, e fazermos semanalmente entrevistas com temas atualizados e de suma importância para o cotidiano. Por isso o nome Política e Cotidiano, uma coisa intrínseca à outra. E quando falamos em política, estamos falando no conceito grego, daquele que se preocupa com a polis, que significa cidade. Então, todo aquele que é preocupado com os outros, todos aqueles que tentam participar, colaborar, somar com o coletivo, ele, por sua vez, de maneira automática, vamos dizer assim, é amigo, é político, da cidade. Polis quer dizer cidade. Na época não existiam países, no mundo antigo como hoje, mas a polis era como se fosse um pequeno país e haviam aqueles homens, como hoje temos, preocupados com o bem comum. Existiam também os idiotas, que eram aqueles que não estavam nem aí para os outros, apenas preocupados com o próprio umbigo. Esses, na Grécia, eram chamados de idiotas, ou idiotas, como falamos hoje, que eram pessoas que não tinham preocupação nenhuma a não ser com suas próprias coisas, com o seu próprio umbigo, com os seus próprios interesses e questões pessoais. Então é claro que hoje, entendemos a política a uma certa criminalização, a um certo afastamento, a um medo das pessoas com relação à política. E por isso, hoje queremos aqui falar sobre ética. Temos uma convidada muito especial, esta pessoa que já tivemos a oportunidade de falar, sobre superaprendizagem num outro momento, ou seja, falando sobre OAB, falando sobre conquistas pessoais, falando sobre desenvolvimento cognitivo. Ela se organiza há anos para preparar conteúdos na web, e é claro também ajudar, essas pessoas a atingir objetivos, ou seja, fazer com que elas consigam passar nessas matérias, tão difíceis do nosso cotidiano, Então, estamos aguardando-a, Vocês vão perceber que é uma pessoa diferente, uma pessoa que parece ter espírito, uma pessoa que realmente tem sangue na veia, se preocupa, está realmente interessada em contribuir, em colaborar, seja de que forma for, com as outras pessoas. Olá, Daniela, estava Tudo aqui bom, falando com você. Que honra Estamos de estar novo hoje com você especial. Eu acho que eu mandei uma solicitação que eu estava conseguindo. Tá aparecendo para você na minha imagem? Cheguei? Está sim, está aqui, chegou, já estamos esperando. Cheguei. E os outros aí, pode chegar, é para você, ok? Pode chegar, é para você, só que hoje com uma ideia diferente. Esse canal
tenta levar, não vamos dizer assim, um conteúdo mais sério, porque todo conteúdo que tratamos é muito sério, mas de um conteúdo que hoje, né, não está somente na boca de filósofos ou doutores, catedráticos, talvez advogados, médicos, né, porque se fala na ética da saúde, na ética da cidade, na ética do criar os filhos. Então a ética é um tema muito amplo, claro. Muito. Mas estamos Professor, aqui vou te falar interromper para fazer só uma sugestão, para você apertar nessa caixinha que está na minha foto, você apertar no X e ela some. Tá, para mim ela não aparece mais. Ah, ok. Aquilo que eu Aí, pronto, ela estava piscando para mim, mas depois desapareceu. Tá, ninguém melhor do que uma pessoa que tem essa especialização. E além de advogada, e claro, com sua OAB, né, ajuda centenas, talvez milhares, não sei exatamente quantas pessoas, mas que vem ajudando, e acredito que por ser ainda tão jovem, milhares e milhares de outras ainda passarão pelo bem que passa e terão aí o seu direito de exercer, né, o direito de uma forma organizada, decente, avaliada, com responsabilidade. E assim eu acredito, Daniela, que deveria ser em todos os cursos. Acho muito mais do que ético, né, que haja uma prova, selecionando, qualificando e percebendo se aquele profissional está realmente pronto para um mercado. Não é tão difícil, porque o próprio Jesus falava sobre não julgar os outros. Então, imagine, no direito temos o julgar e o ser julgado. E se não tivermos pessoas preparadas para tal, imagine, né, a quantidade de equívocos e erros que poderíamos cometer nessa linha de raciocínio. Mas o nosso tema aqui é ética. Né? O que será? O que vem a ser ética? Ética, será que é uma tabela de listas virtuosas de itens que poderíamos estudá-los, classificá-los e dizer assim, olha, se você faz desse jeito, se você segue dessa forma, você é ético. Se você já de outro jeito, né, pratica diferente dessa tabela, você está fora do padrão, cuidado, né, talvez até a forma da norma, que pode ser uma lei, e que pode inclusive lhe causar e provocar uma pena, ou seja, você infelizmente ir à reclusão, à prisão tradicional. Mas palestrante fala muito e hoje nós estamos aqui para ouvir você, Daniela, né, que é mestre em política pública, né, você que tem um livro sobre ética. Nossa, aí a gente está aqui triste, lamentando, né, o dia inteiro, porque o livro está esgotado, né, então não sobrou nada para a gente, né, ler, né, eu pessoalmente leio bem rápido, eu leria em 10, 15 minutos, mas leria algumas vezes para aprender bastante contigo, que está no seu dia a dia, mas além disso poder até presentear, né, nosso público que já alcança 4.500 pessoas. Nós ainda estamos distribuindo, são muitos grupos, tá? São mais de 200 grupos, o link, né, que tem gente que tem dificuldade, onde ele só clica e entra direto. Mas, Daniela, ética, o que é, para que serve, quais são os mitos, as confusões que as pessoas fazem na cabeça delas? Ou seja, às vezes a gente troca uma coisa pela outra simplesmente pelo fato de não ter certeza do que aquele termo, a disciplina, aquele conceito significa. Ajuda a gente. O que é ética? Com todo prazer. Antes de mais nada, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite, professor. Estou muito feliz, muito honrada com uma audiência desse tamanho em plena sexta-feira. Então, com certeza, todo mundo que está aqui assistindo são pessoas que buscam conhecimento e, como eu sempre falo, gente interessante é gente interessada. E é engraçado que quando a gente fala sobre ética, eu sou muito agitada, né, professor? Eu sou muito dinâmica, eu sou agitada, eu não consigo ficar sentada. E aí... Hoje eu te chamei de repórter, você viu? E aí, quando você leva assim, todo estilo de repórter.
Todo mundo Inclusive, fala. divulgar seu canal, serão 70 lives. Eu não daria conta, Daniela. Sinceramente, Não, 70 lives é live pra Eu chuchu. tô na 7ª live, eu tô aqui, meu Deus, eu não tô com você. Uau, é muita coisa. É muita coisa. Eu acompanho Como sempre um fé, pouquinho de como cada diz. um. Como que diz, eu que lute com essas tantas lives, mas eu acho que é um momento que a gente consegue ali transmitir tanto do nosso convidado, agregar na vida do outro. Hoje o assunto na live, daqui a pouco às 8 horas, 8h20, é um assunto sobre fotografia, né? O poder de você tirar uma boa foto e impactar na rede social, acredita? Eu chamei Uma meu imagem fotógrafo vale pra mais do ensinar que a 1000 gente. palavras, não é assim? Ó, vamos falar sobre ética, que foi a primeira pergunta que você me questionou. Do que seria a ética? Quando as pessoas têm na faculdade, como eu sou advogada, a gente tem no último semestre esse assunto. E é um assunto que desperta muito a atenção de todo mundo, porque é um assunto muito teórico, aparentemente muito chato. Eu falo que ética nada mais é você saber o que você pode e não pode fazer. E a ética que eu fiz aqui o livro é voltado para a advocacia com os nossos valores. Então eu sempre falo assim, é importante você conhecer esse manual, porque muitas vezes, não só o meu manual, mas o que a ética em si diz, para que você tenha conhecimento, clareza da sua poder de atuação para a advocacia, mas também para você entender até os limites do bom senso. Então, eu mudei muito a minha concepção quando eu comecei a ministrar. O meu mestrado em Direito e Políticas Públicas também foi muito disso. No início, uma parte muito teórica, muito densa, mas quando você busca aprofundar, aquilo ali é com uma verdade libertadora. Então, é como se fosse, você acabou de mencionar sobre a Bíblia, e você também, como um leitor nato aí, dinâmico da Bíblia, né, que já assim, nossa, eu fico invejando isso. Eu falei, meu Deus, eu não consegui sair da lei de Salmos ainda. Brincadeira. Olha, E você mas chegou bem. Salmos é um livro fantástico para dar uma estacionada. Exatamente, é o livro da vida. Então hoje, quando você busca conhecer muito mais ainda, quando é um código vinculado à sua carreira, então eu sei que deve ter o pessoal médico, políticos, você tem um manual, um regimento do órgão que você presta serviço, até mesmo o órgão da sua casa, você define as regras da sua casa. Então é bom ter essa conduta para você estabelecer o quê? Limites. Então como é que eu consigo atrair os meus alunos para a ética? Não somente porque é a matéria mais importante do exame de ordem, mas eu consigo o quê? Deixar leve, eu consigo descomplicar, digamos assim. Quando ele ler ali um dispositivo, um artigo, um regimento, um regulamento, para ele fica obscuro, né? Ele fica confuso, ele não consegue entender. Então, quando você consegue descomplicar e explicar, olha, a gente tem esse manual para te dizer o que você pode fazer. Por exemplo, se eu pergunto aqui para a nossa audiência, que está cada vez mais crescendo, se eles sabem, se forem advogados, você sabe o que pode e não pode fazer? Tem advogados, por exemplo, vamos colocar na vida mais prática. A gente tem o magistrado. O magistrado, em Taguatinga, aqui em Brasília, há alguns anos atrás, colocou um cartaz na porta da audiência e falou assim: todo mundo que entrar para a audiência tem que ficar em pé e aguardar a minha chegada. Então vocês já imaginam, mas por que isso, né? Será que tem que existir isso mesmo? Será que existe uma hierarquia entre o advogado e o juiz? Será que ele tem que ter essa pompa mesmo, né? A gente fica iludido, ainda mais quem não sabe. Meu cliente, por exemplo, quando lê uma placa dessa, vai pensar: não, a gente não pode sentar, o juiz mandou a gente ficar em pé. E não existe isso. É quando você entende quais são as normas, as regras, você sente a vontade por ter conhecimento. Então não existe, por exemplo, a hierarquia do juiz, nem do cliente com relação ao juiz. Eu posso ficar sentado em pé do jeito que eu quiser. Se eu for, por exemplo, para um tribunal, vou lá para o STJ, vai ter uma sessão, uma solenidade lá no plenário de um julgamento. Qual que é a de praxe? O que acontece sempre? Quando os ministros chegam na sessão de julgamento, todo mundo fica em pé. Eu preciso ficar de pé? Não preciso, posso ficar sentada, posso ficar de braços cruzados, posso fazer do jeito que eu quiser. Então eu não preciso ficar ali respeitando alguma coisa que as pessoas pensaram que existia uma hierarquia. Quando eu tenho conhecimento da minha ética, dos meus deveres, das minhas obrigações, eu tenho clareza do que eu posso, do que eu não posso fazer. Então, para descomplicar um pouquinho de termos técnicos, né, do poder ético e tudo mais, das normas, porque o advogado ele tem o costume, né, professor, de falar difícil, né, o vocabulário, e eu evito esse vocabulário para que eu consiga trazer proximidade. Os meus títulos, os meus resultados, eles vão sempre falar através de todos nós, né? Então, o seu título, o resultado fala por você.
Então a gente não precisa ficar falando tão difícil para trazer uma coisa que é tão legal, que depois que eu me tornei professora, né, assim, de ética, eu fiquei apaixonada, assim, sabe? Eu adoro esse assunto, eu gosto de combater. Eu fui conselheira da OABDF, do Tribunal de Ética e Disciplina, só que eu fiquei pouquinho tempo, tá? Porque uma coisa é quando você é professora e você quer aplicar as infrações e sanções, outra coisa é quando você tá no órgão político, que você fica ali de mãos atadas, porque muitas coisas você não consegue fazer. E aí eu não dou conta, né? Porque eu sou a famosa brigona, professor. Essa simpatia aqui é briga pura. Eu gosto de brigar, eu gosto de brigar. Olha só, Débora, me ajuda numa coisa, olha só. Então, em 1948, a ONU tentou estabelecer uma ética mundial. Então, é claro que não só a ONU em 1947, mas também Moisés, quando recebeu lá no Monte Sinai, ou no código, né, de Hammurabi, né, Hammurabi, foi o primeiro código, né, que surgiu na história, e assim como outras religiões, tentaram elaborar códigos éticos, né, que pudesse dizer, ó, isso é certo e isso é errado. Então, as formigas, por exemplo, já têm um modelo pronto, as aranhas, a colmeia, já tem um modelo pronto, elas já sabem exatamente o que fazer quando acorda, né? A galinha, por exemplo, quando vê que o sol se põe, ela já vai para o galinheiro, ela já sabe que não é hora de ficar na rua, ou seja, ela já sabe que é perigoso, né, ficar aí nas noitadas. Ela se recolhe. No entanto, o ser humano acaba tendo dois tipos de percepções, né? Nós temos aquele que entende a liberdade, tendo como limite o espaço da outra pessoa, e como libertinagem, ou seja, a possibilidade anarquista de fazer o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quiser, ninguém, né, me segura, estando na lei ou fora da lei. Então, ou seja, o ser humano ele tem essa dificuldade para acompanhar o modelo ético. Anaxágoras tem uma frase que eu de vez em quando gosto de falar, que diz que o óbvio choca o óbvio, porque ninguém faz o óbvio, né? Então, quando proibiram o cinto de segurança, ninguém queria usar cinto de segurança. Hoje, todo mundo coloca o cinto de segurança e acha normal, né? Então, foi necessário criar uma norma, né, e com essa norma uma multa para que as pessoas entendessem que a vida era que estava em risco, né? A mesma coisa aconteceu com fumar, enfim, a utilização dos espaços públicos, os decibéis, né, era moda há 20 anos atrás, eu até gostava, confesso, de colocar o som do carro num volume maior do que se deve. Então, hoje não, hoje já com uns 40 eu uso meu fone de ouvido e acho muito bom, não preciso incomodar ninguém. Mas hoje, por exemplo, ninguém mais questiona, fica procurando se há a plaquinha de que é proibido fumar, se posso isso, se não posso aquilo, se há regulamentos, né? Hoje ninguém mais fuma em ambiente fechado. Então, para ele agora já é normal. Então, me fala um pouco dessa coisa do ser humano querer fazer o proibido, mesmo que esteja na norma, mesmo que esteja na lei, não é? Que fogo é esse de querer extravasar? E o jovem tem essa mania anarquista, às vezes até consegue mudar a lei para poder fazer a sua ideologia. Como é que é isso? Você entende dessa questão antropológica? Professor, eu não entendo, porque eu não entendo muito a mente humana, né? Não entendo nesse vínculo aí da psicologia. Eu só entendo uma coisa: tudo que é proibido dizem que é muito melhor, dá aquela vontade de violar. Engorda também, né? Então as pessoas ela têm a tendência de não. Tem personalidades de pessoas que não aceitam imposições, não aceitam normas, quer criar o próprio código de conduta, quer inovar, se posicionar de uma forma diferente. E tem outras pessoas que gostam disso mesmo. Então, por exemplo, se você está num serviço público, vamos dar esse exemplo claro, existem pessoas que vão de acordo com o rebanho, existem pessoas que não, que querem inovar, não só inovar, mas querem ir contra o código, alunos que gostam de violar provas, colar provas. Acho que isso
eu não sei, eu não tenho propriedade para falar muito desse assunto, tanto teórico como também de estudos, mas eu acho que eu posso falar da prática. De ontem, a né? gosta de lembrar códigos e regras. Antes de ontem, lá você teve um convidado, conhecia pouquinho, né? Conhecia pouquinho de leitura dinâmica, deu para perceber, apesar de ser um expert em passar em prova, né? Mas, por exemplo, a cola é uma excelente técnica de estudo. O aluno que faz a cola não usa a cola, né? Ou seja, ele ali se preparou, montou um resumo e acabou estudando a matéria. Ou seja, olha que coisa contraditória. Ou seja, ele quer estar na subversão, mas acabou estudando sem querer. Ou seja, então às vezes acaba descobrindo, né, o outro lado da moeda. E muita gente tenta utilizar, por exemplo, o pensamento de Maquiavel, né, no clássico do Príncipe, né, tentando transformar um conceito que é um conceito estadista para um conceito pessoal. Ou seja, que os fins justificam os meios. E que na política, por exemplo, nós não podemos amarrar uma coisa na outra. Ou seja, política é política, ela tem que ser prática e ela tem que ser utilitária. E se eu misturar a ética, às vezes eu vou deixar de fazer coisas mais importantes porque a ética a estará impedindo. Então o Príncipe acredita... Muitas vezes, professor, as pessoas têm a tendência de engessar um código, né? Eu vou trazer um pouquinho com um exemplo para minha área de atuação, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre publicidade profissional dos advogados. É um grande burburinho dos advogados que fala o código de ética não é compatível com a atualidade. No sentido, por exemplo, de que não depende da publicidade que ele coloca dentro do Instagram, porque o código ele é bem fechado. Então ele não está muito atualizado aí com o dia a dia do Instagram, porque qualquer coisinha viola a publicidade. Então os advogados ficam o quê? Ficam incomodados, obviamente, com tantas restrições e não conseguem pensar diferente. Ele sempre vai querer o quê? Violar o código, postar uma foto com o cliente, dizer que ganhou uma audiência, postar a foto da decisão final. Ele sabe que ele não pode, ele sabe que é proibido e que ele está sujeito a uma infração disciplinar, mas mesmo assim ele quer o quê? Ele quer violar, ele quer se dizer que ele vai fazer, porque só assim que ele pode atrair mais clientes na internet. Então, eu acho que qualquer norma que exista, as pessoas vão sempre querer quebrá-las. Existem pessoas que defendem, filósofos que defendem, enfim, outros estudiosos que defendem não ter norma nenhuma. Que existia um código sem Constituição. Só que se a gente possui as normas, uma Constituição Federal, tudo que resguarda, o que acontece? As pessoas mesmo assim cometem delitos, não conseguem respeitar e nem cumprir o bom senso. Então eu acho que a gente tinha que mudar um pouquinho a nossa concepção sobre ética, né? E não achar tão engessado, mas tentar aproveitar e ter um bom senso, respeitar o espaço do outro. Eu sempre falo, por exemplo, aqui em Brasília, as motos, elas têm um escapamento, né? E tem pessoa, e escapamento dependendo do barulho, as pessoas têm que tirar. A juventude é danada, mas tem uns senhores aí agora que gostam também, E aí passa umas motos com escapamento. Parece que tá explodindo alguma coisa. Desse e eu fico jeito, puta de raiva. Eu fico puta porque de madrugada... O cachorrinho então, hein? Quem tem cachorrinho então... Tá vendo? Então respeitar o silêncio do outro, respeitar realmente um limite de bom senso. Poxa, será que eu não vou incomodar? Então é pensar também no próximo e não a si mesmo. Então eu acho que a ética engloba a nossa... Tanto na minha matéria, que é um pouco mais prática, né, que eu conduzo os advogados, o que ele pode ou não pode fazer, que é o assunto que eu gosto, que eu me especializei, mas se a gente for olhar para o nosso dia a dia, é ter esse bom senso que falta nas pessoas. Então, assim, nesse perfil, Daniela, professora Daniela, doutora Daniela, né, o certo é doutora Daniela, né? A gente não tem essa intimidade para estar lhe chamando de Daniela, ou Dani, né? Me chama de Dani. Eu não tenho, né? Pessoal, então você que está aí na nossa audiência, né, nós vamos fazer uma tabelinha aí com os cadernos, o pessoal tá louco pelos cadernos, já sorteamos muito ali depois da live, e o pessoal, professor, amolece seu coração, doa mais, e eu tentei conseguir os livros da professora Daniela, ela não tinha, viu pessoal, mas fica a promessa de quando sair a segunda edição, nós vamos adquirir muitos volumes, né, já tem mais de 8 mil pessoas, o nosso recorde, se eu não me engano, são 11 mil.
talvez a gente consiga bater esse recorde de hoje. Agora, né? professor, eu não tenho o livro integral, mas eu preparei junto com a minha equipe para encaminhar um manual com o Estatuto da OAB comentado. Então, quem for advogado vai ter todo o meu material comentado. Não sei se vai todo mundo conseguir, mas eu acho que vocês vão ter um material dinâmico. E se eu puder ajudar em qualquer outra coisa, conte comigo também. 80% do meu público precisa de você, Daniela. 80% do meu público, ele já, às vezes chorando, sabe? Me procuram, mandam mensagem, mandam áudios, falando da vergonha que passam diante dos parentes, dos amigos, da sociedade, porque às vezes tem problemas emocionais e não conseguem, na hora da prova se desesperam, se desequilibram emocionalmente. Eu sou Master Coach também, né, nessa linha de inteligência emocional, sou trainer em programação neurolinguística, e eu queria levar também agora na parte da ética um outro ponto que a neurolinguística defende e que eu gostaria de trazer a reflexão do nosso público. De acordo com a programação neurolinguística, todo comportamento é válido, né, mediante uma determinada situação. Então, por exemplo, não matarás, está na Bíblia. Não matarás também está no Código Penal. Eu não sei qual é o artigo porque não é minha área, né? Então, mas nós sabemos, né, que se, por exemplo, alguém invade a nossa casa, né, se você está pronta a passar por um crime, uma violência sexual, se você está diante de um assalto e por acaso ali, doloso ou não, né, você cometeu, né, o ato, você matou numa guerra, por exemplo, você praticamente tem permissão, né, licença para matar. Então, ou seja, até que ponto no mundo de hoje é certo ou não é certo? Quando eu encontro uma carteira cheia de dinheiro na rua, né, entrego os documentos no correio, no achados e perdidos, recolho o dinheiro, como nós já vimos também pessoas encontrarem malas de dinheiro e ligarem para a pessoa fazendo a entrega dos valores e dos documentos. Outros, né, usam aquele famoso ditado, né, do jeitinho brasileiro. Ou seja, será mesmo que todo comportamento ele depende de uma situação? Ou seja, o político, eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar, né? O político, ele é preocupado com a polis, com o povo. E hoje a gente percebe que na política as pessoas se aproximam para o próprio umbigo. Ou seja, para poder ter status, para conseguir dinheiro, poder beneficiar os seus. E é como o idiota dos gregos, né, que ao contrário só se preocupava com ele mesmo. Então há uma troca de valores e por isso essa aversão à política. Ou seja, o idiota virou um político e o político acaba sendo um filantropo, né, como uma Madre Teresa de Calcutá, né, como aquela lá nossa da Bahia, enfim, com tantos outros que dão a vida, né, pelas crianças, pelos idosos, pelos doentes, pelos que têm câncer. Ou seja, será que existe realmente essa coisa de que depende, né, depende o que eu faço, ou seja, pecadinho, pecadão, tá certo ou tá errado, esse é um errinho, esse é um errão, ou seja, não, isso aqui é uma mentirinha, mas é uma mentirinha do bem. Ou seja, como é que a gente administra no conceito de ética, né, o nosso limite? Será que só temos a consciência? E além disso, ainda existem aqueles que, além de consciente, têm doenças mentais, eles não respondem por si próprio, né? Eles são pessoas incapazes, né? Ou porque têm uma idade abaixo da que nós chamamos de maioridade, apesar de muitos países já ter prisão perpétua, pena de morte para criança, né? Ou seja, há uma briga no Brasil se diminui ou não a maioridade. Ou seja, será que só a consciência é o limite do que eu devo, do que eu posso? E só para finalizar a pergunta, que até se estendeu mais do que eu queria, né? Quando Paulo fala, né, tudo me é lícito, mas convém, ou seja, nem tudo convém, como é que você entende isso como estudante de ética e escritora de ética? Professor, eu posso ir por dois lados.
um lado um pouco mais polêmico e um lado mais brando. Mas eu sempre uso a seguinte premissa: o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é o certo, mesmo que ninguém também esteja fazendo, sabe? Eu não julgo somente pela consciência do que é certo e errado, porque existem outros fatores que também influenciam. A convivência, a experiência. O lado dos incapazes, eu nem entro, porque já diz, são incapazes. E muitas vezes a gente não consegue avaliar, nem mesmo com um atestado médico, com uma condição médica, o que pode se passar na cabeça de um indivíduo. Então, eu nem entro para julgar. Primeiro que eu não tenho nem a expertise para falar sobre isso. Mas eu acho assim que é difícil falar disso, sabe? Porque se eu for olhar para a convivência das pessoas no dia a dia, às vezes a pessoa sempre agiu de modo muito certo, uma base muito cristã, uma base que a família passou valores, e de repente na vida, em algum momento, em alguma circunstância, ela teve que tomar uma atitude não ética, talvez cometer um crime que foi, sabe, não era coerente com aquela pessoa, a gente não esperava aquela atitude daquela pessoa. E nós, operadores do direito, nós vivemos muito nesse conflito diário. Nossa, de repente um crime acontece, de repente uma violação, e você fala, não acredito que essa pessoa cometeu isso. Né? Ela é transparente, todos os dias eu vejo essa pessoa chegando, passiva, amorosa. Como que ela chegou nessa situação? Então a gente é tão interno às vezes os problemas. Eu mesma, a minha atuação, é muito em situações o errado passou a ser comum. A Renata falou, verdade, o errado passou a ser comum. Você não declarar impostos, se eu negar imposto passou a ser comum. Você, sabe, passar na fila da frente. Enfim, você tenta sempre dar jeitinhos que nós comentamos do jeitinho brasileiro, mas a verdade é que as pessoas têm a tendência de seguir o rebanho. Ah, se fulano tá fazendo, tá dando certo, por que eu não vou também ter essa vantagem? Vamos pegar uma situação atual do Brasil, que foi o quê? O auxílio emergencial. Quantas pessoas que não precisam do auxílio solicitaram e foram beneficiadas? Esse é o melhor cenário. Eu tenho uma aluna minha, né? Alunas, não foi uma só, que falou, professora, eu consegui o auxílio emergencial. Eu falei, pô, agora você devolve. Por que você fez isso? Seu pai é juiz, sua mãe é procuradora, você vive super bem. Para quê? Vamos deixar para que realmente as pessoas que não têm condições recebam esse auxílio. E olha, eu vou te falar, quantas pessoas que precisam e que não receberam? Muitas, inúmeras. Muitos pela falta de acesso, falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de ética, eu falo que a gente tem dois ladinhos, um talvez polêmico, que é a gente querer ter uma opinião radical, mas a gente não conhecer a realidade. Então a gente fala, daquele lugar ruim vai sair pessoas ruins? Não necessariamente. Às vezes de um local que tem agressão física, droga, violência, uma revolta entre as pessoas, porque elas vivem uma realidade dolorosa, sofrida, elas vão ter que ser pessoas ruins. Não. Ao mesmo tempo que tem famílias, né, totalmente estruturadas, com uma base cristã muito forte, e que são pessoas ruins, nojentas, corruptas, né, que fazem mal para outras pessoas, que são interesseiros. Então, quando a Renata falou, em muitas situações o errado passou a ser comum, é isso. Quantas pessoas não se beneficiaram de um auxílio? O filósofo Kant, né, diz assim, que se você tiver que fazer algo que não possa contar às outras pessoas, não faça. Então, na opinião dele, a ética é isso. Mas hoje nós temos o cara de pau, o sem vergonha. O sem vergonha é a pessoa que faz o errado, o libertino, não é? Na frente ou não dos outros, e ainda acha que tem razão. É o caso do desembargador que destratou uma autoridade, não é? Pelo simples fato de ter uma posição, não é? Vamos dizer que por questões, sei lá, de um pouco mais de preparo, né, estavam um pouco acima daquela outra. E nós temos os casos, por exemplo, agora de criminosos que por conta de furos na lei acabou trazendo consequências éticas gravíssimas, criminosos que não poderiam, em hipótese alguma, estar na rua. E nós vemos também muitos políticos levantando uma bandeira que, assim, para mim é motivo de riso. Vote em mim porque eu sou honesto. Como se honestidade
fosse uma característica, um pré-requisito do cargo público, ou seja ele para uma direção, uma diretoria numa empresa privada, ou no cargo eletivo, né? Então, a honestidade é sine qua non, ou seja, ele não faz mais do que a própria obrigação. Então, isso não é vantagem para ninguém dizer que é honesto. E levanta essa bandeira com muita força. Nem que é transparente, ou que é ficha limpa, né? Ficha limpa sine qua non, pelo amor de Deus. Ficha limpa, né? Então, algumas coisas a gente vê, e tem vários outros temas, né? Por exemplo, como cotas, a questão da discussão LGBT, eu já fiz uma aqui, já trouxemos o tema sobre o racismo, sobre o LGBT, enfim, cada um tem o seu lado, as suas razões, os seus motivos, e eu pessoalmente gosto muito do conceito sustentável, né? Então, a sustentabilidade, entendendo, né, um posicionamento ecológico, né, que né, que vem da palavra eco, que significa casa. Então, na verdade, quando a gente diz assim, onde é que você mora, né? Então, um diz, moro no Brasil, eu moro na Europa, eu moro aqui em Brasília, na Asa Sul, eu moro em Taguatinga, mas na verdade o eco é uma casa só. Nós estamos no mesmo planeta. Então, quando eu jogo o lixo para fora, dizendo, estou retirando o lixo da minha casa e jogando na rua, né, deixando a minha casa limpa, sujando o esgoto, sujando o bueiro, sujando a rua. Na verdade, eu estou sujando a minha casa, porque o eco, ele é planetário. Exato. Você falou de um aspecto de sustentabilidade, professor, que eu também sou muito defensor e aplico isso diariamente no meu dia a dia. E é engraçado que eu moro em apartamento, então no meu corredor tem os meus vizinhos, né? E o nosso lixo é separado, né? Então você tem lá o lixo orgânico e o lixo seco. Então o que você tem que fazer? Lixo seco, colocar o que é seco, e orgânico, o que é orgânico. Simples, notório isso, né? Claro. E aí o que acontece? Os vizinhos não obedecem. Então é necessário que uma síndica mande mensagem sinalizando. Isso alterou alguma coisa? Tem que ter vigilância, como se nós fôssemos crianças no jardim de infância, pelo amor de Deus, né? E você falar assim, Dani, é consciência? Cara, isso passou já de todos os limites, porque sabe que isso tem que existir, tá lendo ao fazer, sabe o tanto que é importante. A pessoa que nem lida com isso, ela vai saber o mínimo que é bom separar, não somente, enfim, para todo o direcionamento restante. Mas ela faz isso? Não faz, por comodismo, por preguiça, por, enfim, não pensar realmente no próximo, só no próprio umbigo, e ele vai no dia a dia. Eu acho que falar sobre ética, sabe, professor, é apaixonante, principalmente quando você pega esse código, e de qualquer seja a profissão, e coloca no seu dia a dia, monta o seu próprio código. Eu falo, tem o seu código de ética, estabeleça os seus limites para a vida, o seu limite no seu relacionamento conjugal, amoroso, familiar, o seu limite em relações profissionais. Quando a pessoa olhar, por exemplo, para o James, a gente nos conhecemos aqui, né, através da internet, um convite que eu fiz para o professor para participar de um evento. Já parece um ano já, viu? Já parece um ano. Já parece um ano, porque o tanto de história que eu já assisti, já é para um ano já que eu te conheço. Tá? E aí, a gente tá aqui no terceiro encontro, digamos assim, né? E eu já sempre consigo ali decifrar as personalidades, eu sei o comportamento do professor, eu sei a educação, eu sei a gentileza, eu sei ali o seu código de conduta, de ética, sem mesmo de você me falar, Dani, eu sou uma pessoa muito educada, respeitosa, ou sou uma pessoa muito inteligente, de jeito nenhum, super, não adianta falar, né? Não adianta. Eu vou olhar os resultados, eu vou olhar o seu posicionamento, a sua essência vai exalar acima de tudo. Então, eu acho que as pessoas não têm que pensar em sempre violar o autocondição, ou violar normas, ou querer combater o sistema de todos os modos, trazer uma energia ruim. Eu acho que é o momento de você pensar assim, o que eu quero para minha vida? Qual vai ser o meu código? Quando conhecer a Daniela, quais são os princípios da Daniela, os valores para Daniela? A minha comunidade lá no meu Instagram, da OAB, eles sabem que eu tenho uma norma assim, na minha vida, um preceito assim, que é irrevogável. Eu falo o seguinte, as pessoas têm apenas uma chance comigo. Uma chance somente. Aí eu falo assim, nossa, Dani, você não perdoa? Jesus fala em 70 vezes 7, Dani, só uma. Então, acho que a segunda coisa que eu me impressiono com você, a primeira foi você falar, eu não sigo ninguém.
Aí eu falei, meu Deus, que mulher é essa? E aí eu fui olhar lá para ver se era verdade. Eu falei, é mesmo. Aí essa agora, eu dou uma chance, né? Coitado, né? Muito bem, então é só uma chance. Eu falo assim, credo, Dani, uma chance somente, não dá chance pra errar. Calma. Não é o que eu não perdoo o erro, não é que eu não perdoo ali as falhas momentâneas. Eu não perdoo a falta de caráter, eu não perdoo a mentira, eu não perdoo a desonestidade, eu não perdoo, não adianta, é uma chance. É uma chance que você tem pra conviver comigo. Perdoar? Quem sou eu? Perdoa, siga seu caminho, siga em paz. Eu, com uma fé cristã, eu coloco isso na minha vida. Eu não levo cargas comigo. A pessoa tá sempre ali errando, desonesta, querendo trair. Não, você tem uma chance para dar o seu melhor. Por quê? Vamos colocar uma situação. Vamos supor aqui que vou colocar uma casa até conjugal. Vamos supor que meu marido resolva me trair. Ele tem uma chance. Ele já sabe disso. Então, é bom que o professor tá rindo. Ele tem uma chance. Se ele me traiu, não adianta. Você vai me trair outra vez. Sei lá o quê. Você me decepcionou, você me magoou. Então, eu carrego isso comigo em todas as áreas. É na minha área do meu trabalho. O pessoal ele tem que ter ali um limite. Então, olha, eu te perdoo, siga em paz, mas você não convive mais comigo. Eu te dei a chance para confiar e eu confio mesmo, sabe? Eu confio cegamente. Eu confio, assim, de verdade. De verdade. Você vai ver, eu vou te dar confiança como se, assim, você não vai conquistar e construir minha confiança. Eu vou acreditar no que você está me falando, eu vou acreditar na sua honestidade, eu vou acreditar na sua verdade. A partir do momento que você tem falhas no caráter, você não entrega aquilo que você havia falado, eu falo que as pessoas elas morrem pelo que elas dizem. Então, às vezes você quer falar demais, e aí isso pra mim, não, você tá se queimando à toa. Então, eu simplesmente afasto, e eu afasto mesmo. Eu afasto, eu assim, elimino. Tem um ditado do pessoal da Amazônia, né, da região norte, que diz que a palavra falada, a flecha lançada, ou seja, uma vez que você cometeu a besteira, é difícil de você entender. Mas a maioria dos filósofos que falam sobre ética, eles incluem, né, acrescentam a angústia, ou seja, a angústia da decisão, ou seja, de qual caminho tomar. E um antropólogo, né, bem conhecido, né, o Edgar Morin, ele diz que há na decisão, né, há nos valores uma complexidade tão grande que se não houvessem nelas o dilema, a tese e a antítese, ou seja, esse debate permanente, né, seria o fim da liberdade. Ou seja, tudo que é ético hoje, né, é uma questão cultural, é uma questão que às vezes é ético aqui, mas não é ético numa outra parte do mundo, é relativo em relação ao futuro, é relativo em relação aonde eu estou. Eu tenho uma ética onde eu trabalho, uma ética dentro de casa, uma ética quando eu vou na padaria, né? Na padaria eu vou de short, mas eu não vou, por exemplo, num gabinete público de bermuda, até porque não se pode entrar de bermuda, né? Mas eu queria ter uma... Essa pergunta é boa. Eu vou fazer essa pergunta, vou trocar aqui para não perder esse momento. Você falou assim, a gente tem ética em cada local. Eu acho que muito é vestimento, o ambiente que nós vivemos, ok. Mas a essência, ela permanece. Por exemplo, quando você chega numa padaria, você dá um bom dia para quem está limpando a calçada. Você dá um bom dia para o padeiro. Ao mesmo tempo que você dá um bom dia para um desembargador, para um funcionário do tribunal, no seu trabalho. Então, eu acho que você estabelecendo o seu próprio código de ética, as pessoas vão saber. A Daniela é a mesma em qualquer lugar, é na família, é no trabalho, é na sala de audiência. Claramente, nós vamos ter tonalidades, né? Nós vamos ter profissionalismo e ali umas liberdades talvez diferentes, mas a essência é a mesma. Eu falo muito aqui na empresa que eu não contrato pessoas pelo currículo, eu contrato muito pelo caráter, conhecendo a história, traçando um plano de ação. Eu quero estar junto da minha equipe. Hoje, amanhã, minha equipe vai estar comigo trabalhando às 8 horas da manhã. E aí, se você falar assim, poxa, prega de feriado. não foi nem eu que pedi. A minha equipe falou assim, não, a gente vai estar junto com você, porque você vai precisar dessa ajuda aqui, porque o nosso editor não vai poder, e amanhã não vem um, vem todos. Aí você fala,
Olha outra coisa que legal. A minha equipe, a nossa faxineira, a pessoa que cuida aqui da nossa empresa, cuida da minha casa, a Linda, teve probleminhas familiares, estão no hospital e não ia poder vir pra cá. E a empresa tava muito suja, mas na verdade é porque eu sou muito... Eu vi essa história, eu vi. Você viu? E o que aconteceu? Eu vi, tô pronta pra fazer a faxina. Foi. O Espírito falou assim, Dani, a gente tentou ligar pra algumas pessoas, não conseguiu. E eles se reuniram e falou, não, amanhã a gente tá aqui e nós vamos fazer a faxina. Chegaram às 6 horas da manhã na empresa. Faxinaram essa empresa como ninguém. Eles voltaram pra trabalhar, eles continuaram, a gente almoçou. Aí eu falei que a faxina foi cara, que eu tive que trazer a comida e a diária da faxina. Foi brincando com eles. A gente almoçou e foi trabalhar. Então, é a gente mudar o nosso código, sabe? A gente sair um pouquinho da formalidade, dos estatutos, dos regimentos, regulamentos, mas a gente colocar, assim, filtrar o que faz sentido para você. Pronto! O que faz sentido para você é aquilo que você vai tocar em frente, sabe? Aquilo que você vai seguir a sua caminhada, a sua trajetória. Entendendo que, será que a minha atitude é plausível, aquilo que eu vou vivenciar na minha vida, as pessoas vão querer, eu vou receber de uma forma também positiva? Eu acho que é basicamente isso. Eu estou negociando para parar de fazer live pelo Instagram, porque quando a conversa começa a ficar boa, e eu sei que você é muito ocupada, né? A gente até tentou fazer uma frescurinha aí para poder convidar o pessoal, não tivemos como conciliar o tempo, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é que o Brasil assim, é respeitado no direito pela quantidade de leis, pela capacidade cognitiva e intelectual de criar leis. Então se fala muito de que o nosso problema não é a ausência de leis. Leis temos até demais, mas no cumprimento dessas leis, na execução prática dessas leis. A aplicabilidade, ser uma lei viável, né? Por exemplo, a CLT, Justiça do Trabalho, tem que ser renovada emergencial a Justiça do Trabalho. Tem que mudar o Código de Leis Trabalhistas. Tem que ser não só defensor ali do empregado, que obviamente em algumas situações está em vulnerabilidade, mas também do outro lado, em outro contexto, pensar na situação do empresário. Então é muita lei, pouca ser aplicável mesmo, que faça contexto com a gente, porque é difícil, professor. Eu preferiria ter um manualzinho só, mas que seja um manual que realmente faça sentido. Porque a quantidade de leis, projeto de lei, por exemplo, para acabar o exame de ordem, que contexto tem isso? As pessoas que torcem tanto para acabar a prova de OAB, tinha que ter para todas as carreiras, tinha que filtrar a qualidade. Hoje a cada esquina tem um curso de direito, a cada esquina. E o MEC está em processo de o quê? De procedimento de colocar para online o curso de direito. Se fizer isso, aí é que tem que colocar a quinta fase do exame de ordem. Isso vai, Daniela, naquela coisa do jeitão do brasileiro querer tirar vantagem em tudo. Como é um canal que a gente discute um pouco também da ideia da política, né? Por exemplo, dizem assim, você já deve ter ouvido também, claro, que esse rouba, mas faz. Ou seja, o brasileiro quer sempre tirar uma vantagem, quer tirar a sua partezinha do lucro, não é? Então, às vezes, por exemplo, um político chega, abre mão de uma série de direitos que ele tem como um funcionário público, né? É um deputado, é um senador, é um governador, mas ao mesmo tempo ele não tem criatividade para projetos nenhum, ou seja, ele muito pouco executa, mais enrola do que faz, né? Nós temos aí, nosso presidente, só não pode falar mal dos outros, mas que não apresentou nenhum projeto quando deputado, quer dizer, ele não aprovou nada. Mas, por outro lado, né, nós temos outros políticos, né, que fizeram obras e obras e obras e obras. A gente pode citar aí o Paulo Maluf, né, que não pode falar. Né, quem entendeu, entendeu. Mas, quer dizer, ele fez obras gigantescas, né, mas tirou dele, vamos dizer assim, ou seja, é melhor do que isso. Mas antes de encerrar, eu não posso deixar de prestigiar a tua lista, né? Nós temos duas listas um pouco mais especiais, todas são, mas dos 200 grupos que nós temos, tem duas que são mais especiais. A continuação da live, eu queria que você me dissesse 5 números
aleatoriamente rápido, esses vão ganhar o caderno. De 1 até o número 49. Então vai ser o número 26. O 26 ganhou 16. o Nilo Santiago. Oh, o 16 é o Rafael Galvão. 13. O 13 é o Josué Gomes. E o 14. Mais 2. 14, Mais um, né? 7, O 14 é a Jaina Franco. E o 7 é a Patrícia Costa. Pessoal, você tem 24 horas para se posicionar e dizer, eu ganhei. Porque depois de 24 horas, eu sei que você veio aqui, ouviu no canal e não estava online com a gente, tá? E depois da live, sortearemos uma mentoria, né? Ou seja, eu tenho um curso, né? Que não é só um curso, é um divisor de águas. É um treinamento que eu pego na sua mão, olho no olho, tá? E durante 3 meses, uma vez por semana, você vai sair de 100 e poucas palavras por minuto, com mais ou menos 20, 30% de compreensão, e vai para mais de 1000 palavras por minuto, com uma compreensão acima de 70%. Eu tenho só 1000 depoimentos gravados. Isso aqui não é uma coisa que eu inventei, não é um marketing. Eu tenho 1000 depoimentos filmados de pessoas que começaram assim e saíram até melhor. Eu tenho o caso de uma médica, por exemplo, que só tem um olho, que chegou a ler 4.900 palavras por minuto, com 85%. Imagina se tivesse os 2 olhos. Tá? Então, eu quero também avisar para vocês que nós mudamos um pouquinho o horário, para, claro, encaixar a Daniela. Quero citar também, eu citei na outra live, que ela foi capaz de escrever esse livro trabalhando em 7 empregos. Então, você que diz que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para investir em si próprio, você conversa, o tempo você arranja, né? Ou seja, continue firme, continue conosco. E é isso que eu gosto de ensinar a se organizar, professor, é o que eu mais gosto. Hoje, além da técnica da motivação, como organizar uma agenda de sucesso, sabe? Que você consiga produzir, não ter 15 atividades no dia, mas conseguir gerar resultado. Construir esse livro, fazer minha tese do mestrado, enfim, gerenciar tantos projetos, não é porque eu sou Mulher Maravilha, não, mas é porque eu determinei e eu venci. E como o mundo pode determinar e vencer. Então, cada filósofo, né, vai puxar o lado da ética para o lado da justiça, o outro vai puxar pelo lado da felicidade, como é Aristóteles e Sócrates. Mas nós poderíamos dizer que a ética, além do normal da formiga, do normal das comunidades que nós conhecemos, da abelha, de muitas outras do ecossistema, que a ética, né, é um zelo pela vivência coletiva, e que, acima de tudo, há um conceito, né, dessa coisa de ter na consciência, né, que estamos todo mundo no mesmo barco, né? E eu costumo também dizer, porque vai pegar e o fogo vai chegar aqui, e a coisa está acontecendo muito lá no Pantanal, né? Ou seja, nosso país pegando fogo, e muita gente pensa aqui que a gente não tem nada a ver com isso. Temos sim, tá? Então estamos todos no mesmo barco aí. Que Deus nos abençoe, Daniela, muito obrigado. Antes que comece a ficar aí os segundos, né? Eu sei assim, eu falei, vai ser um prazer conversar com o seu Eu queria tanto convidar a Daniela, mas acabou de ter uma live, ela é cheia de história, ela falou que tem 70 lives, ela não vai ter tempo para falar um pouquinho do livro dela, da ética, dessa coisa toda. Mas obrigado por abrir mão, né, de ajustar o seu tempo para nos atender, tá? Conte comigo sempre, a gente ajusta de madrugada, 5 da manhã, o importante é que eu possa contribuir cada vez mais, falar de assuntos que para mim são muito importantes. Eu gosto de uma visão muito mais prática, né? E se você me perguntar assim, Dani, a teoria, como que você lida muito com estudo, teoria? Eu vou para a prática. Eu consumo e vou para a prática. Eu sempre produzo e depois eu volto. Será que é isso mesmo? E aí eu volto,
para que aí eu vou ajustando a minha rota, mas para gerar cada vez mais resultados. Então, quem aí tá nessa pandemia, teve um reviravolta na sua história, na sua vida, quer apoio, quer ajuda, quer um plano aí para seguir, vamos juntos que a gente está juntinho aqui, né, professor? Conte comigo. É fazer o bem sem olhar a quem, é dando que se recebe, né? Já ensinava Francisco de Assis. Então a reforma ela é interna, ela é de dentro para fora, e que a gente possa crescer juntos. Juntos somos mais fortes. Então até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, Daniela, mais uma vez. Obrigada pelo carinho, professor. Um abraço. Tá, e daqui a pouco eu mando aí para os grupos as tabelas, tá? E o certificado também. Preencham o formulário. Tchau. Tchau, gente. Tô indo.